Boa tarde, tudo bem? Vou fixar um comentário aqui. Pergunta sobre proteção de músicas. Tudo bem? Vocês estão entrando aí? Quem entrar depois avisa que hoje nós vamos falar sobre proteção de música. Somente perguntas sobre proteção de músicas serão respondidas. Vamos ver se eu vou conseguir fixar esse comentário aqui. Serão respondidas. Será que eu consigo, gente? Fixar comentário. Somente perguntas sobre proteção de músicas serão respondidas. Quem entrar aí depois, que for fazendo perguntas sobre outros assuntos, vocês me ajudam a avisar, porque eu não fico lendo os comentários de vocês, tá bom? Hoje, no Tereré com ABC, nós vamos falar sobre como proteger nossas músicas nessa época aí que vocês não podem ir aos cartórios, que Biblioteca Nacional e Universidade Federal do Rio de Janeiro, como órgãos públicos, não estão fazendo atendimento. E aí vocês já entram em desespero, que não conseguem proteger as músicas porque nada funciona. O que será que vocês podem usar para proteger essas músicas? Eu sou contra várias coisas, porque a gente precisa, e fica até o final da live que eu vou explicar porque é para vocês usarem essas dicas que eu vou dar de proteção de música nesse período emergencial e depois vocês voltam a fazer a questão dos documentos, tá? E eu vou explicar para vocês por que é preciso ter um documento, em que situações que vocês vão precisar dele, tá bom? Tererezinho geladinho, vamos começar. Muitos de vocês estão preocupados como que faz para proteger as músicas nessa época. Então anotem aí, por favor, que eu vou dar algumas dicas e vai responder muitas perguntas de vocês sobre postagem no Instagram é prova de que a música é minha? Postagem no YouTube é prova de que a música é minha? Para começar esse tema, é importante que nós tenhamos em mente uma coisa muito importante. A lei de direitos autorais, ela não obriga o registro, tá? Ou seja, a partir do momento que você exteriorizou essa música de alguma forma, você criou essa música, ela já é sua, ela já é protegida, tá? Você precisa, ao contrário, por exemplo, das marcas e patentes, que vocês confundem, mas não tem nada a ver com registro de música, precisa de registrar marcas e patentes para você ser dono. A música não precisa registrar para você ser o dono. Você já é o dono a hora que você exterioriza isso. O problema de vocês, pessoal, vocês podem ouvir o que eu estou falando, deixar as perguntas para o final, porque todas as perguntas que vocês estão fazendo no começo da live não serão lidas. Ou faz na cartinha, que tem embaixo da tela, tem um ponto de interrogação. Eu respondo as perguntas da cartinha, tá? Porque as perguntas estão passando muito rápido aqui na tela e eu não vou ter como responder essas perguntas do começo. Faz na cartinha, certo? Ou deixa na hora que eu disser, vou responder perguntas, nos 20 minutos finais da live. Nós vamos ficar 1 hora aqui. Primeiro, presta atenção no que eu estou falando e deixa as perguntas para o final, tá? Gleick, deixa as perguntas para o final. Todo mundo que escrever aqui, fizer uma pergunta, eu vou dar um puxão de orelha. Brincadeira. Negócio seguinte, a lei de direitos autorais, ela diz que a proteção da lei para os autores, ela independe de registro, tá? Ou seja, o que quer dizer isso, BC? Quer dizer que a música ela é protegida independente dela ter um registro, um documento de registro ou não. A partir do momento que você sentou e fez uma música, ela já ganhou proteção da lei. O problema está no fato de você mandar essa música para alguém e aí você provar que se essa pessoa copiar a sua música e gravar sem autorização, ou copiar ou gravar sem autorização, ou copiar e gravar, ou tirar trechos e frases da sua música, da sua melodia, como que você vai provar que você já tinha feito isso antes dessa pessoa que está dizendo que ela é a dona original dessa música?
Esse é o problema nessas datas de prova, né? Porque se tiver um problema desse na justiça, você vai ter que provar para o juiz que antes daquela data, daquela gravação, você já era dono dessa música, que aquele produtor ou aquele artista ou aquele compositor tiveram acesso à música que eles gravaram e disseram que é deles, depois que você mandou a sua. Então tem várias coisinhas que você pode usar para provar que a música é sua. Hoje nós vamos falar sobre isso, eu reluto muito em falar sobre esses tipos de prova, porque existem determinados momentos que vocês vão precisar do documento, como por exemplo, quando você identificar que um artista gravou sua música sem autorização, você pode fazer uma reivindicação de direitos autorais para o YouTube. Quando essa disputa é aberta no YouTube, o YouTube abre um prazo para apresentação de documento. E aí que você vai precisar de documentação para provar que a música era sua, né? E aí que eu falo que é importante nos processos judiciais também, é bom você apresentar os documentos, mas nos processos judiciais o áudio da música ele serve. Então vamos começar a falar do jeito que você pode se resguardar aí. Eu vou citar, beijo pro Leandro que está na live, beijo pro Mineirinho produtor, os produtores e músicos que estão na live aí. A live é sobre registro de música, mas é importante que vocês aprendam também para ensinar os seus compositores que frequentam o estúdio. Muito obrigado pela presença. Então, pessoal, vou falar mais uma vez sobre coisas que vocês podem considerar emergencialmente nesse período de quarentena, tá? Mas eu dou mais prioridade sempre para os documentos. Eu tenho colegas do direito que pensam diferente de mim, mas é por isso que o mundo é belo e o ser humano é incrível, porque cada um pode pensar da maneira que quiser. E eu acho que nada como um documento, um registro da Biblioteca Nacional, um contrato de edição, registro da Escola de Música do Rio de Janeiro, um registro em cartório. São documentos assim que o juiz vai bater o olho e vai falar, esse cara ele é organizado, ele fez um documento quando ele fez a música. E, infelizmente, as burocracias, o Brasil é o país das burocracias, né? A gente não pode contar que a outra parte não vai ter um documento mais forte que o nosso, um meio de prova de autoria mais forte que a nossa prova. Então vamos lá, tudo isso dito e posto. Primeiro fato, você pode provar a autoria através de um áudio MP3, tá? Anotem, gente, porque eu quero que vocês, nesse período de quarentena, façam pelo menos uns 5 desses, para ficar tranquilo. 5 é muito? Faz uns 3 para ficar tranquilo de cada música, tá? E depois, se vocês puderem sair de casa, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, vocês vão voltar a fazer os registros, certo? Ou as edições, que é o que eu indico como provas mais fortes. A lei não obriga, voltando, preciso repetir isso, que a lei não obriga o registro, não preciso, né? Então, todo mundo fala assim, como que eu posso proteger? Como que eu posso garantir que a pessoa não vai roubar minha música? Como que eu posso garantir que a pessoa... Gente, é impressionante, eu tenho um questionário com 1000 e poucas respostas e muitos de vocês têm esse medo, né? Primeira dica que eu dou para vocês que estão trabalhando com música é tirar os medos do caminho, porque se vocês começarem a profissão com esse medo, não, eu fiz uma música, agora eu tô com medo porque se eu colocar ela na internet ela vai ser roubada. Se começar com esse medo, escolhe outra profissão, gente, porque isso vai acontecer, seu tema vai ser copiado. A lei de direitos autorais não protege os temas, mesmo que você faça tudo isso que eu vou falar para vocês fazerem, a lei de direitos autorais não protege os temas das músicas. Se a pessoa gostar do assunto que você abordou na sua música, mas quiser fazer uma diferente, usando a mesma temática, ela pode, a lei de direitos autorais não proíbe. Então vocês têm que começar essa profissão tirando os medos do caminho, por favor. Primeira dica que eu acho que eu tenho que dar nessa live é essa, tirar os medos do caminho, tá? Eu acabei de ler uma mensagem que me mandaram no inbox falando, eu vou lançar uma música, o disco é muito importante para mim e eu queria fazer alguma coisa que me resguardasse para que minhas músicas não fossem copiadas. Esquece, se a sua música é muito boa, ela vai ser copiada, tá? Então, tira os medos do caminho, é a melhor coisa que eu posso dizer para vocês primeiramente. Vamos lá a tudo que você pode usar como prova de autoria de que a música é sua. Primeira coisa, o áudio, que é o que vocês geralmente fazem. Um áudio de celular pode ser gravado. Você guarda esse arquivo de áudio. O arquivo de áudio, tá? É muito importante. E você pode guardar tanto no servidor,
tanto no seu computador, quanto num drive na internet, quanto, já fizeram essa pergunta aí, serve mandar para você mesmo por e-mail. O que eu indico é o seguinte, pessoal, cria um e-mail só para isso, tá? Eu criaria um e-mail, por exemplo, brunacampos para proteção@gmail.com. Logicamente que você não vai fazer esse e-mail, você vai fazer o seu nome de compositor e vai criar um e-mail, tá? Em qualquer serviço de e-mail aí. Toda vez que você fizer uma música, você manda esse áudio para esse e-mail para provar que naquela data do recebimento daquele e-mail, aquela música com aquela letra, com aquela melodia já era sua. Essa é uma dúvida que vocês têm muito. Posso mandar um e-mail para mim? Os compositores de antigamente, eles faziam o quê? Eles gravavam uma fita cassete. Para você que é da nova geração não sabe, a fita cassete é aquela que a gente tem 2 buraquinhos assim. É a Bruna Campos tentando explicar as tecnologias do passado. Depois eu procurei no Google que era uma fita cassete. E aí eles colocavam a letra da música e a fita cassete dentro de uma correspondência e mandavam para eles mesmos e não abriam e guardavam aquela correspondência fechada para mostrar para o juiz pela data da postagem, pelo carimbo do correio que aquela correspondência foi enviada naquele dia com aquela fita lá dentro, com aquela letra lá dentro e que aquele dia aquela música já era dele. Então isso era um artifício que os compositores de antigamente usavam muito. Se você quiser usar também pode usar, tá? Como eu disse, a lei de direitos autorais não obriga nenhum. Se você não tiver nenhuma prova, eu não tenho um áudio, eu não tenho uma postagem, eu não tenho um e-mail, você vai provar com testemunhas. Mensagens de WhatsApp são prova? São prova. Fiquem até o final da live que eu vou explicar os problemas dessas provas, mas também prova, mensagem de WhatsApp, envio de áudio para você mesmo por e-mail ou correspondência. Nós estamos aqui falando hoje sobre proteção de música para você poder, nesse período de quarentena, usar outros meios, né? Gravação no celular serve como prova. Só que vocês têm que lembrar, gente, que todas essas provas, como elas não são documentais, elas são materiais, né? Materiais não, são imateriais, mas é um arquivo de áudio, é um servidor de e-mail, é um Google Drive da vida. Você não pode perder essas coisas, senão você perde suas provas todas de uma vez, né? Por exemplo, existia um programa, um serviço do Google chamado Google Suite, que ano passado ou ano retrasado saiu do ar. E teve compositores que disseram para mim, Bruna, eu guardava minhas músicas todas nesse serviço digital, e aí quando o serviço saiu do ar, minhas músicas todas estavam lá e eu não sabia como baixar minhas músicas. E aí o compositor perdeu todas as provas dele de uma vez, todos os e-mails dele. Se você usa, por exemplo, computador compartilhado com a família inteira e todo mundo abre arquivos e pode ser que entre um vírus e a sua conta de e-mail, suas contas sejam hackeadas, se você perde sua conta de e-mail, você perde todos os e-mails que você mandou para você mesmo. Se você perde sua conta de drive, de alguma forma você não tem mais acesso a esse drive na nuvem com os seus arquivos de áudio, você perdeu todos os seus arquivos de áudio. Quem usa o WhatsApp para guardar as mensagens e para fazer um chat consigo mesmo para gravar os áudios, que é outro artifício que os compositores usam muito, também está sujeito a ter o WhatsApp hackeado e perder todas as conversas. Por isso que eu sempre falo para vocês, faz o documento, imprime, guarda num cofre, guarda num lugar seguro, que também podem ser perdidos, né? Se você passar aí por uma enchente, alguma catástrofe. Eu tenho aluno que teve armário furtado com um caderno de letras de música e nunca mais teve acesso a isso. Porém, outros alunos que também passaram pela mesma situação de perder uma pasta com todas as letras da música, mas tinha feito o registro e o registro estava no e-mail, porque fez no musicasregistradas.com. Esse é outro artifício que eu indico para vocês também. Ele é pago, né? Nós estamos falando de coisas aqui que vocês não precisam gastar dinheiro e tempo, mas o musicasregistradas.com é pago, vocês podem usar vai receber o registro no e-mail, você pode imprimir, guardar num lugar seguro ou deixar no seu e-mail. O que eu não aconselho nunca, gente, é vocês receberem o documento por e-mail e deixarem no e-mail.
aconselho a ter no e-mail e fazer uma impressão e guardar num arquivo, tá? Porque se você perde sua conta de e-mail, você perde todos os seus registros. Ah, mas o site não pode me mandar depois? Eu acho que ficar contando com o depois, né? Ao invés de você poder fazer o possível para se resguardar agora e proteger a sua música, sei lá, depende de você, é seu patrimônio, né? A gente sempre diz, música é um patrimônio. Que mais vocês podem fazer? Então, você pode guardar o arquivo de áudio, você pode mandar um e-mail para você mesmo, você pode fazer um drive na nuvem, guardar todos esses arquivos, você pode fazer um chat com você mesmo no WhatsApp e guardar todos esses arquivos. As conversas de WhatsApp servem como prova, as conversas por e-mail servem como prova de que a música era sua. E o que nós estamos falando aqui de prova, pessoal, é só a prova de anterioridade. A partir daquela data, aquela música já era sua. A partir daquela data que você mandou para o artista, que você mandou para o compositor, que você mandou para o produtor, que você mandou para alguma pessoa que copiou a sua música ou gravou sem autorização. Por quê? Porque a prova de autoria, a autoria, você vai ter que provar de qualquer forma num processo, tá? De que maneira? O seu advogado vai fundamentar bem essa petição e se você precisar entrar com ação, você vai ter que provar a sua autoria diante do juiz. Nenhuma dessas provas que nós estamos falando aqui, elas são prova de autoria incontestável, tá? Tudo você vai ter que provar muito bem feito dentro de um processo. O que eu costumo dizer vamos evitar processos e vamos evitar dor de cabeça. Vamos fazer tudo que a gente pode para não ter que passar por essas coisas, né? O Alexandre Ricardo, que é um youtuber aí que ensina muito vocês a questão de como músico, como trilheiro, ele grava uns áudios, ele acompanha o canal. Ele foi um dos primeiros que indicou o canal da BC, quando eu comecei o canal há 5 anos. O Alexandre Ricardo foi um dos primeiros que indicou o canal. Eu tenho uma gratidão gigantesca por ele. E o Alexandre, quando eu falei sobre isso numa live, que o YouTube pede uma prova, ele compartilhou comigo que uma vez ele fez uma música, postou no canal dele, a música era de autoria dele. Mas alguma semelhança na melodia indicou para o YouTube que aquela música não era dele, era uma outra música, aquele áudio não pertencia a ele, pertencia ao outro detentor de direitos autorais. E o Alexandre disse que abriu uma disputa e conseguiu provar para o YouTube que se tratava de uma música dele, apresentando um registro, um documento de registro. Então, você vai ter que anexar um documento lá. O YouTube analisou e liberou e concordou que realmente foi um engano do programa de identificação dele, que nós chamamos de Content ID, tá? Galera, tá avisando aí que amanhã tem live com o Vini Show, tem mesmo, meu amigo querido. E vocês vão acompanhando tudo aí, que vocês estão de quarentena, acompanhando todo mundo no Instagram, né? Gente, então tá entendido, né? Vocês podem... vamos falar das redes sociais. BC, eu posso provar através das redes sociais? Pode. Tem gente que opta, vou ensinar uma coisinha para vocês. Tem gente que opta por fazer vídeos cantando a música, tá? Aí faz um canal, não sei se vocês sabem, mas todo mundo que tem um Gmail automaticamente tem um canal no YouTube mesmo que não use. Você pode confirmar isso logando no youtube.com e lá em cima onde tem o login, você digita o seu login e senha do seu Gmail, você vai ser logado num canal seu do YouTube. E dentro desse canal você pode fazer postagens de vídeos familiares, pessoais e guardar. Você pode postar essas músicas no YouTube e deixar como privado, para ninguém ver o vídeo, só você que vê, para você fazer um armazenamento ali de vídeos com você cantando e tocando as suas músicas. Isso também serve como prova de anterioridade, caso você precise usar para proteger sua música, em algum caso desses aí. As postagens no Instagram servem também como prova de anterioridade. Eu postei essa música no Instagram dia tal, e aí o cara ouviu lá no meu Instagram, por isso que ele gravou sem autorização ou fez uma cópia da minha música. O plágio, gente, é muito difícil de ser provado, sabe? É um dos campos arenosos do direito autoral, é um dos processos mais difíceis de se fundamentar.
e um dos processos mais difíceis de entrar, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas consideram as músicas muito parecidas umas com as outras, né? O mercado ele está girando muito rápido, os artistas precisam de músicas novas toda sexta-feira para lançar nas plataformas digitais, e a galera jovem é muito voraz por conteúdo, eles não se conformam em ficar escutando a mesma coisa para sempre. Então esse aumento grande tanto da procura, né? Quanto da geração de conteúdo para essa nova geração da internet que consome esse conteúdo e não tem muita paciência para consumir por um tempo maior, consome por um tempo menor, faz com que as músicas não tenham preparo nas músicas e as músicas fiquem muito parecidas umas com as outras. E quando você for argumentar que aquela música é parecida com a sua, você pode ter certeza que a parte contrária vai argumentar que, vixe, tem muita música parecida com a sua. E vão elencar umas 20 músicas parecidas com as suas. Não, eu sou super original. Não conta com isso. Porque quando a gente entra com um processo contra alguém de plágio, o cara procura o melhor advogado que ele puder para provar que a sua música também é um plágio de outra música, tá? E ele vai a fundo para não perder um processo que você provavelmente vai cobrar. Os processos de plágio são muito altos, né? 50, 100, 200, 300 mil reais. Você pode ter certeza que eles vão ser bem fundamentados contra você também. Tá? Pessoal, não respondo perguntas no direct, tá bom? Se tiver perguntas para fazer, faz aqui na live, na cartinha ali embaixo, que daqui a pouco eu vou começar a responder. Tem muita mensagem no meu direct, não consigo responder perguntas por lá. Faz no feed, numa postagem minha, que é mais provável de eu conseguir responder, ou faz aqui na live também. Edição também, prova de anterioridade muito forte, porque ali nós temos um contrato com data, reconhecimento de firma. Muitos compositores às vezes não querem reconhecer firma das suas assinaturas, mas o reconhecimento de firma é muito importante num contrato de edição, porque se a parte contrária questionar a data do contrato, não tem como ele questionar a data do reconhecimento de firma, porque ela foi feita num cartório e ela foi certificada por um tabelião, então é uma prova prova de anterioridade muito forte o reconhecimento de firma dos contratos de edição, por isso que a gente geralmente não abre mão de você receber e reconhecer firma. Porém, nós estamos falando hoje aqui de provas que você possa guardar nesse momento de quarentena, onde muitos cartórios não estão abertos, por isso que nós não estamos falando da edição. E a Biblioteca Nacional e Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como órgãos públicos, estão sem fazer atendimento ao público por determinação aí do governo. Vou retocar meu botão, enquanto vocês vão fazendo perguntas. Eu já vou para as perguntas da caixinha, eu estou finalizando a minha temática. Calma, vamos lá, tomar um tereré, vocês estão muito ansiosos. Estão fazendo o quê? Estão estudando agora, não é? Assimila, respira, grava tudo que eu falei, que eu vou continuar. É 1 hora de falação aqui. Vocês dão risada, né? Vocês são ansiosos. Vamos falar das características mais comuns em todos os compositores na próxima live? A ansiedade é a primeira delas, né? Bom, combinado, pessoal? Então, o que eu falei aqui para vocês? O áudio. Vamos falar das perícias? Vamos falar das perícias. BC, se a gente poderia provar anterioridade com tudo isso que você está falando aí, áudio de WhatsApp, áudio, conversa de WhatsApp, áudio de MP3, enviar e-mail para mim mesmo, postar nas redes sociais, YouTube. Por que você não disse isso pra gente desde o começo? Você fica falando pra gente fazer registro. Primeiro, porque o registro é um documento e muitas vezes você vai precisar usar esse documento. Então, por isso que eu considero os documentos mais fortes. Segundo, que você pode apresentar esse áudio num processo, né? E aí a parte contrária pode nomear um perito. Pedir para o juiz nomear um perito no processo para avaliar a data daquele áudio. Ou o juiz pode requerer isso, se ele achar que ele não tem capacidade técnica para avaliar que aquele áudio é uma prova de anterioridade, de que a música foi feita, composta no dia que você gravou aquele áudio.
Se porventura você perde um processo desse, você paga pelas perícias, tá? E as perícias, elas são cobradas em N valores, são cobradas por hora. O que eu sempre ensino vocês mesmo que o registro ele tenha um custo, você evitar esses altos custos. Por exemplo, contratar um advogado para entrar com um processo de plágio é muito caro. São poucos advogados excelentes no Brasil em direitos autorais. Essa matéria ela é muito nova e, lógico, nós temos compositores maravilhosos no Brasil desde 1900 e bolinha, né? Chiquinha Gonzaga e etc e tal. Mas eu estou falando de advogados especializados em direitos autorais que estejam atualizados com as novas modalidades de uso de música, né? Então, nós temos muitos advogados de direito autoral, muitos profissionais, porém, profissionais atualizados, você vai ter que procurar por algum. E eu tenho certeza que na sua cidade pode ser que não tenha nenhum profissional desse. Você vai morar em uma cidade interior do Pará, que tem muita gente do Pará aqui no meu Instagram, mas vai ter que achar um advogado lá no Rio de Janeiro para te defender. Você faz ideia de como que isso é problemático, né? Nós temos outros sites aí que prestam esse serviço. Gente, por enquanto, vocês podem me perguntar de todos. Eu só vou indicar o musicasregistradas.com. Uma vez eu falei esse registradas meio atravessado e o cara falou, Bruna, seus vídeos são ótimos, eu só queria te pontuar que você fala registradas, não fala registradas. Musicasregistradas.com. Por que, BC, que você só indica esse site? Porque eu conheço o proprietário, já bati um papo de mais de 1 hora com ele, meu jurídico também. Nós entendemos que ele presta um serviço bacana e a gente indica. E eu posso chegar um dia e deixar de indicar também, normal. MyRights, eu já conversei com os proprietários do MyRights também. Eu nunca testei a plataforma, eu já testei o musicasregistradas.com. Mas eu tenho compositores que já testaram o MyRights e falaram para mim que é bem bacana. Então você pode usar o que tiver ao seu alcance para fazer o registro, tá? A Lia Costa tá falando lá que no interior do Piauí não tem advogado de direito autoral mesmo não, né, Lia? A Lia Costa é minha aluna, aprende tudo de direitos autorais. Que ela pode, né, Lia? Não usa desculpas para ser uma excelente compositora, vai em busca do sonho dela e vai fazer muito sucesso, minha aluna. Espero, viu? Torço por você. Tem outros alunos meus aí na live, um beijo para todos vocês. Muita gente perguntou do curso lá aqui na minha direct. Eu passo o olho em algumas perguntas. E o curso não está com matrículas abertas, tá? Inscrições abertas, mas vocês podem ir no brunacampus.com.br/lista de espera, entrar na lista de espera para quando abrir próxima turma. Beleza? Será que já está na hora de eu entrar nessas cartinhas? 1 e 3, vamos lá. Vamos responder as perguntas das cartinhas. Se eu conseguir entrar, vai ser show de bola, né? Cadastrar a música na editora, também uma prova de anterioridade. Editar uma música na editora, assinar um contrato de edição com a editora, também é uma prova de anterioridade. Ah, você falou o verbo cadastrar, eu lembrei de falar mais um para vocês aqui. Embora ele possa ser alterado, o cadastro através das sociedades, nesse período de pandemia também, vocês podem pedir para as sociedades gerarem uma ficha 158 para vocês guardarem das músicas, tá? Anota, ficha 158. Todas as sociedades conseguem gerar. Não vai pedir de todas as suas músicas, porque dá um trabalho do caramba, mas se você tiver pouquinhas músicas, você pode falar, pô, você pode gerar a ficha 158 das minhas 2, 3 músicas que eu tenho cadastradas aí? Por que é importante você gerar a ficha 158 através da sociedade? Porque esse cadastro de obras que vocês fazem via sociedade no ECAD, ele tem uma data, né? Mas esse cadastro ele pode ser substituído por outro mais novo, e aí você perde a prova de anterioridade. Então, mas serve também o cadastro na sociedade, na associação, para você usar como prova de anterioridade, tá? Olha, gente, tudo isso que eu estou dando de alternativa para vocês são alternativas durante a pandemia, porque vocês me
perguntam bastante sobre isso e eu estou fazendo essa live para dar dicas para vocês. O que é exteriorizar a música? Exteriorizar a música é você tirar a música de dentro do seu ser e de dentro da sua cabeça e trazer para o mundo através da sua voz e através das notas do seu piano, através das notas do seu violão. Isso é exteriorizar, trazer para o exterior a música. A partir do momento que você fez isso, passou a música para um papel, ou fez uma partitura, ou cantou essa música, gravou um áudio e você exteriorizou essa música. Você tirou o que você está pensando, nossa, eu estou com uma ideia excelente de melodia aqui. Isso aqui não é protegido pela lei de direitos autorais, a ideia. Aí você exterioriza isso e transforma numa música que é uma melodia ou uma letra com melodia, tá? Letristas, quando você tem só uma letra, isso ainda não é uma música, isso é uma poesia, certo? Nada de errado, você vai achar um parceiro músico e você vai transformar essa poesia numa música. Mas a gente sempre pondera isso aqui, porque letristas que não têm melodias acompanhadas das suas letras são autores, mas não são compositores, né? BC, além de compositor, eu sou cantor. E ao gravar minhas músicas, eu logo posto no YouTube e outras redes. Prova de anterioridade, tá? Não prova autoria, mas prova a data, anterioridade. Que a partir daquele dia que você postou aquela música já existia, certo? E se o documento que a outra parte tem for posterior à data da sua postagem, você consegue provar que a música já existia através da sua data de postagem. Estou respondendo as perguntas da cartinha que tem aqui embaixo, pessoal, um ponto de interrogação. Para registrar uma música tem que estar na pauta. Você diz partitura? Quando vocês fizerem registro de música na Biblioteca Nacional e na Escola de Música do Rio de Janeiro, tem que ter partitura, certo? Não registra como poesia, registra como música sempre, tá? O registro nos sites disponíveis dispensa o registro na Biblioteca Nacional? O registro nos sites disponíveis tem a mesma validade que o registro na Biblioteca Nacional, porque a lei não obriga nenhum nem outro. Você pode, inclusive, nem registrar e só tentar aprovar lá na frente do juiz através da petição do seu advogado, de testemunhas. Veja bem, a outra parte pode apresentar um registro. E qual que é o problema? O problema é que o juiz pode não ser especialista em direitos autorais. E aí ele vai tirar da cabeça dele o que ele acha mais importante nesse processo, né? Se é o seu áudio ou se é um registro na Biblioteca Nacional. Lógico que se você tiver um bom advogado, ele vai argumentar que o registro na Biblioteca Nacional não é obrigatório, né? Pessoal, não entendi, Fernando Augusto, não entendi sua pergunta. Se eu registrar na Biblioteca Nacional, tem que esperar os 180 dias ou tem algo que chega antes? Ó, tem um problema a Biblioteca Nacional que os nossos compositores já relataram aqui. Quando você manda o registro para a Biblioteca Nacional, por exemplo, você manda hoje os dados da sua música e fica esperando. Se a biblioteca for fazer esse documento só daqui a um mês, ela põe a data de daqui a um mês, ela não põe a data de hoje no seu registro. Então você tem que guardar o comprovante de que você fez todo o processo hoje e guardar o registro. Você vai ter que usar os dois no processo, tá? Quanto à Biblioteca Nacional. Agora, eu tenho que esperar para considerar que a música está protegida? Puxa, se vocês forem esperar o prazo da Biblioteca Nacional, vocês estão lascados, hein? Bruna, aqui em Fortaleza, a gente registra letra de música em cartório. Serve como prova de autoria? Serve. Só que, Janderson, tem que colocar uma tablatura,
uma cifra, alguma coisa nessa letra, tá? Porque se a parte copiada da sua música for a melodia, através da letra só você não vai conseguir se proteger em relação à melodia. Tem que botar uma partitura nesse registro em cartório. 2 compositores, um é o intérprete. Essa pergunta não tem a ver com a live. Hoje somente pergunta sobre proteção de músicas, tá? Mas vamos lá. 2 compositores e um é o intérprete. Precisa de liberação? Precisa de liberação. Não vou explicar o porquê, porque hoje não é live sobre isso. Registrei no Músicas Registradas. Pronto, né? Mesmo que quando alguém gravar eu precise editar. Ok, já serve como prova de anterioridade. E ficou uma perguntinha aqui. Não. Música que aparece na Abramos com duplicidade pode ser lançada? Não vai receber direito autoral, né, Fernando? Também não tem a ver com o tema da nossa live. Pessoal, pergunta sobre produção de música. Já tirei todas as dúvidas de vocês? Vou encerrar a live. Como que funciona a composição em conjunto? Se eu fizer apenas uma frase, eu já faço parte? Daisy, isso foi combinado quando você estava com esses compositores? Você fez uma frase e você entrou como compositora? Tem que combinar no dia. Gente, tudo que vocês fizerem em matéria de composição, no dia que está se fazendo a música, já tem que ser combinado. Olha, você vai ter uma parte menor porque você só fez uma frase. Isso foi combinado? Ó, você vai ter uma porcentagem na autoria porque você colocou uma frase. Isso foi combinado? Se não foi combinado, você não tem direito a entrar na composição. Tava lá tomando um tereré com a ABC, aí tá sentado ali tomando um tereré. O compositor fala muito isso de parceiro que leva a namorada em dia de roda de composição, né? A namorada botou uma frase lá. Não estava combinado que ela ia entrar como compositora. Combinado não sai caro. É um tema para uma live. Paguei por algumas guias e nunca vem conforme enviei. Tom, eu tenho uma solução para o seu problema. Você aprender a cantar e tocar violão. Essa é a solução para o seu problema. Eu já falei muito sobre isso nas lives. Tem podcast sobre isso, tá? Tá pagando para fazer guia. A guia não vem como você enviou. Você tem que fazer uma autoanálise. Se você está cantando essa música exatamente como você acha que essa... Peraí, deixa eu refazer a minha posição. Você cantou uma capela pro guieiro. Você tem certeza que o que você está pensando que você cantou é o que você cantou mesmo? Você tem certeza? Que às vezes a pessoa acha que cantou bem. Eu faço isso muitas vezes. Eu gravo áudios de WhatsApp pro meu pai, por exemplo, cantando. Quando eu escuto o áudio de novo, eu desafinei várias horas que quando eu estava cantando eu não percebi que eu desafinei. Então, temos que fazer uma autoanálise. Será que o que você está mandando pro guia é realmente o que você acha que você está cantando? Fernando, eu não entendi a sua pergunta. Pode lançar uma música com triplicidade na composição? Quer dizer, música com 3 compositores? Será que é isso? Se for, você pode lançar música com... Faustão fala muito das músicas sertanejas, mas quando tem música internacional, ele nunca lê os compositores, né? Tem música com 10, 12, 20 compositores na autoria, música... Registrei em 2013 e tenho o documento impresso. É bom ter em digital também. Claro. Se você acontecer alguma coisa na sua casa, algum problema, você perde esse documento impresso, você vai ter o digital guardado em algum lugar. Tem uma pessoa sem foto, chamada P. Caval Costa, que falou que eu sou chata e sem educação respondendo as pessoas.
Tô guardando seu nome para te bloquear depois da live, porque se você não gosta das minhas lives, você não devia nem estar aqui assistindo, né? Beleza. Vocês fizeram algumas perguntas duplicadas, né? Por exemplo, como combinar a participação na frase? Pessoal, não é o tema da live, tá? Eu não posso falar desse exemplo, Tom, por quê? Porque a Adele, ela mora nos Estados Unidos. E a legislação dos Estados Unidos ela é totalmente diferente da do Brasil. Só para vocês entenderem, os Estados Unidos eles seguem o copyright e o Brasil segue o direito do autor. Qual que é a diferença? A diferença é que nos Estados Unidos o mais importante é a obra. E no Brasil o mais importante é você, o autor. O autor é o mais importante na legislação brasileira. A gente segue a legislação europeia. E nos Estados Unidos o mais importante é a obra. Então, tudo que for beneficiar a circulação da obra nos Estados Unidos é o que eles aplicam. E no Brasil, tudo que for beneficiar o autor é o que nós aplicamos. Então, a nossa legislação é bem diferente. Então, a gente não consegue comparar os acontecimentos e as coisas em relação a artistas e compositores internacionais, tá? Cartinha. Eu tenho várias músicas e já tem anos e mesmo assim eu posso fazer um e-mail e mandar todas? Vai valer a data do seu e-mail se você não fez registro na época, né? Se não tiver o documento da época, não... a data do seu e-mail agora é que vai valer como prova de anterioridade. Tem como registrar a versão de música internacional? Não pode registrar a versão de música internacional sem autorização do compositor original, hein, gente? Vocês fazem versão, aí vocês registram a versão. Isso é ilegal, tá? Não pode fazer registro de versão sem pedir autorização para o compositor da música internacional. Tem vídeo sobre isso no YouTube, eu já fiz cafezinho com a ABC sobre versões, já fiz aulão da ABC no YouTube sobre versões, tá? Tem 1 hora cada vídeo desses, assistam. E para você entender a lógica, tem um dono essa música, tem que pedir autorização primeiro, porque pode ser recusado, inclusive, a sua entrada na autoria. Ele pode dizer, tá bom, quem que vai gravar essa versão? Ah, o Gustavo Lima, beleza, só que você não vai entrar na autoria. Você vai querer? Nossa, mas é injusto, eu que fiz a letra em português. Não é injusto. O dono da música está dizendo que vai autorizar a versão, mas você não vai entrar na autoria. Aí você tem que dizer, não, assim eu não quero, então tá bom, então a versão não está autorizada. Quem manda é o dono da música, tá? Então não pode, dono da obra, aliás, do autoral, não pode fazer versão de música internacional, não pode registrar versão de música internacional sem pedir autorização prévia pro compositor. Isso é plágio, tá bom? Usar uma melodia de uma música na sua música, isso é plágio, tá, pessoal? É um dos processos mais graves que você pode responder. Eu devo lançar uma música nas plataformas somente depois que estiver com o registro em mãos? Com certeza, né? Pela sua prova de anterioridade. Sempre, pessoal, mandar pelo WhatsApp depois do registro, postar na internet depois do registro. É isso que eu ensino diariamente vocês. Porém, no período de pandemia, nós estamos com problemas em relação a registro na Biblioteca Nacional, na Escola de Música do Rio de Janeiro. Nós estamos com problemas em relação a isso porque são órgãos públicos, estão fechados. E as edições também estão com problema no caso do reconhecimento de firma, que é muito importante nos contratos, porque a data do contrato ela pode ser questionada, o reconhecimento de firma não, porque ele é um certificado de data de um tabelião de cartório. Muitos cartórios estão fechados, portanto, vocês têm que se resguardar de outras maneiras. Eu estou dando dicas, quem entrou na live agora, estou dando dicas de como que você pode proteger as suas músicas nesse período que os órgãos que a gente mais usa estão fechados sem
funcionar. Se o artista quiser mudar alguma coisa na música e já tiver registrada, o que pode ser feito? Primeiro que se o artista quiser mudar alguma coisa na música, ele tem que pedir autorização pro compositor antes, né? Muito artista muda e quando o compositor vê, tá lançado com outro título, outra frase, não perguntou pro compositor. É uma pura bucha, isso aí é um saco, né? Mas tudo bem, você tem que pensar na hora. Vale a pena eu me estressar com o artista por causa disso? Porque às vezes o título que o escritório do artista decidiu, eu tive casos já de músicas editadas comigo, que o artista pediu para mudar o título porque outro artista tinha acabado de lançar uma música com o mesmo título. E aí a gente falou, beleza, vamos mudar o título então, sem problema, tá? No registro, eu não sei te orientar como que você vai fazer, porque cada órgão vai ter uma maneira de fazer essa alteração. E na Biblioteca Nacional e na Escola de Música eu já sei que muda, que demora pra caramba. No contrato de edição, você vai fazer um aditivo contratual mudando o título. Se você tiver parceiros e cada um tiver editado num lugar, vai precisar todo mundo pedir para as editoras mudarem essa edição. Tá? É bem trabalhoso, mas é possível, certo? E analisar se a alteração feita pelo artista ela foi benéfica para a sua obra ou não. Às vezes o artista mudou alguma coisa, o produtor muda uma frase porque a sonoridade fica melhor. Lembrando que você é o dono da música, né? Então você pode se opor a qualquer coisa que for feito e vale analisar se é o caso, se vale a pena, se você está em começo de carreira, se você precisa daquela gravação. Quando você é um artista mais renomado, às vezes você vai bater o pé e vai falar, não quero que altere. Pode cancelar esse lançamento, não vai gravar minha música desse jeito. Você tem direito de fazer isso, tá? Raira Miranda, eu acho que você perdeu o começo da live. Nós estamos falando sobre formas de proteção de música nesse período de pandemia, onde você não pode usar de alguns sites que habitualmente a gente indica aqui, tá? Depois você assiste a live inteira, ela vai estar disponível no YouTube também assim que terminar aqui conosco. Tô tentando responder todas as perguntas até o Instagram me derrubar, hein? Jeff, tem que exercer o seu poder de síntese, porque tem que caber a pergunta na cartinha, tá bom? Senão não consigo ler, não consigo colocar para as pessoas lerem aqui. Como registrar minha música sem sair de casa? Eu cheguei agora. Vitinho, você vai esperar essa live acabar e você vai assistir ela inteira que eu já respondi sua pergunta, tá? Para eu não ser repetitivo com quem está aqui desde o começo. Perguntas apenas sobre o tema de hoje, tá? Serão respondidas. Bruna, depois de editar uma música, eu posso voltar atrás e desistir da editora? Infelizmente, depois que você editar a sua música, não pode, tá? Você fez uma sessão, assinou um contrato, aí você tem que olhar as cláusulas de rescisão de contrato, se tem multa, ou conversar amigavelmente com a editora, mas a resposta é não, tá? Se você já assinou esse contrato, já firmou esse compromisso com a editora. Eu vou ver se eu entendi a sua pergunta, tá? Ao cadastrarmos as músicas nas editoras, são gerados 2 códigos. Não estamos falando desse código aqui no caso, dessa proteção, tá bom? O que é importante para nós, para que você apresente no processo de proteção de música, é a data, tá? Então esquece esse código é para nosso uso interno, para liberação de direitos, vinculação de execuções de música, tá? Esquece esse número, Lucas. Você fez várias perguntas sobre isso. O que nos importa nesse momento é a data. Bom, vocês estão fazendo perguntas como essa, por exemplo, que eu já respondi no começo da live, tá? E vocês assistam a live completa de novo, porque senão a gente vai ficar muito repetitivo aqui.
Quando eu coloco uma música nas plataformas pela OneRPM, ela fica registrada? Não, ela está postada e publicada e você pode usar essa data de publicação para dizer, olha, nesse dia que eu postei, que eu publiquei minha música na OneRPM, pela OneRPM agregadora numa plataforma digital, ela já era minha, ela já existia, é uma prova de anterioridade. Registro é registro, gente. Registro é Biblioteca Nacional e Escola de Música do Rio de Janeiro, que são os registros que a Lei de Direitos Autorais menciona. Todos os outros serviços são documentos de prova de anterioridade. Quais as vantagens de registrar uma música? Nenhuma vantagem. A única vantagem é você conseguir provar que a partir daquela data a música é sua. Uma vantagem para você nenhuma, é só um documento que você tem que ter para provar que a partir daquela data essa música já era sua. Tem que fazer, hein? Se você está compondo e postando as músicas na internet sem documentar isso... O próprio registro que eu faço no ISRC sem editora serve como prova de anterioridade, só se você lançar esse ISRC no ECAD. Se você só fizer e deixar no seu computador, não. Tem que fazer o arquivo INPE lá e jogar dentro da sociedade, tá? Para isso ir para o ECAD e ganhar um cadastro. Só que você está falando de fonograma aí, né? Tico, você está falando de fonograma, nós estamos falando de obra. É bom que vocês tenham essa diferenciação. Obra é a composição, fonograma é a parte que vai colocar todos os participantes dessa gravação dentro do ECAD. Tanto artistas, a gente fala de músicos acompanhantes aí também, arranjadores, tá? Amanhã tem live com o Vini Show, às 18 horas. Alguém está divulgando aí para mim. Obrigada, Clênio. Eu vou finalizar com essa pergunta que não tem a ver com a live, mas vocês estão fazendo muito. Um cantor cantar minha música em uma live, eu tenho direito a receber pela execução? Só se a sua editora identificar a sua música na live. Muitas lives estão sendo feitas e muitas músicas vão ficar sem pagamento, muitas obras, por falta de identificação. Vocês precisam entrar em contato com a sociedade de vocês para identificar essas músicas dentro das lives ou editoras para identificar essas obras, né? Nós estamos falando de autoral. Porque nas lives não paga conexo, não paga músico acompanhante e não paga o dono do canal, né? Se o artista for o dono do canal, paga o artista. Mas não paga... Estou respondendo as perguntas da cartinha, tá, gente? Vou responder o máximo que der até o Instagram me derrubar aqui. Tem problema citar nome de artista na música, contanto que não interfira na integridade, no direito moral do artista. Se o artista se sentir lesado de alguma forma, aí ele pode responsabilizar você. Pessoal, vamos lá. Enfim. Olha, eu queria muito conseguir responder essa pergunta, tá? Mas a gente não consegue porque todas as casas de eventos estão impossibilitadas de realizar eventos proibidas, né? Então não tem como eu saber quando que vai ser o evento de Goiânia, porque eu não sei quando que a pandemia vai passar. Combinado? Mas vai ter, tá? Quem já garantiu o seu ingresso vai ter o evento. É só esperar que assim que a gente conseguir remarcar, a gente remarca. Porque nem conseguir remarcar nós não estamos conseguindo. Combinado, pessoal? O negócio é o seguinte. Vocês podem se garantir durante esse período de pandemia com todos os tipos de provas que vocês conseguirem, tá? O áudio, envio de e-mail para um e-mail que você faça para guardar essas músicas. Lembrando que depois que passar a pandemia... faz os registros. O documento, eu acho que é a maneira... eu tenho colegas que falam, e porque a Lei de Direitos Autorais diz isso, né? Que os documentos não são
obrigatórios, o registro não é obrigatório, realmente não é, a legislação não obriga você a fazer registro. Porém, a gente tem casos concretos onde o registro ele foi importante, como no caso de você reivindicar a autoria de uma música ou bloquear a exibição de um vídeo no YouTube. O YouTube pede um documento para você anexar lá para provar que a música é sua. Então, vocês têm que lembrar de gerar sempre provas consistentes de que a música é sua, provas de anterioridade. E eu não considero só gravar um áudio, postar nas redes sociais, mandar e-mail para você mesmo, provas consistentes. Porém, elas são válidas. Todas as provas que você puder gerar, elas são lícitas, né? Elas são válidas perante a lei de direitos autorais, tá? Vocês perguntam muito, eu cantei minha música na internet, eu não sei o que lá, o Johnny tá falando aí, eu cantei uma música no meu casamento, viralizou no YouTube, eu tenho direito a receber alguma coisa? Tem que ver como que foi essa viralização, né? Os vídeos, onde está a sua música, tem que procurar uma editora para te orientar em relação a isso, tá? Para ver se é possível receber esses direitos. Se os canais que postaram a sua música não estão com a monetização habilitada, você não vai conseguir receber direito autoral, porque o YouTube não exibiu anúncio naquele vídeo, então não é possível que ele levante valores para te pagar, né? A forma de registro está bem antiquada, sob o meu entendimento. Você também concorda? Rodolfo, não sei. Que serviço que você tem usado? Porque tem serviços que você faz o registro e você recebe em horas depois no seu e-mail o documento, como por exemplo musicasregistradas.com. Qual é o registro que você está usando, que você está achando que está antiquado? Procura uma editora, Johnny. Quais os erros mais comuns dos compositores na hora de proteger a música, né, a sua obra? Algum caso que você já defendeu? Sabe o que acontece muito nos processos de direito autoral que eu posso compartilhar com você, Victor? O advogado da parte contrária faz de tudo para atrasar a sentença, tá? Então, a partir do momento que eu apresento, por exemplo, um processo com provas fortes, eu não dou a possibilidade do advogado da parte contrária atrasar o processo. Quase sempre, olha, foi muito difícil um processo que nós entramos que o advogado da parte contrária não questionou o foro onde eu entrei com a ação. O meu compositor mora em São Paulo, a dupla que gravou mora em São Paulo e eu entrei com esse processo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é onde fica a minha editora. O advogado da parte contrária, ele questiona o foro, que tem que ser o foro da infração, da residência do réu, do artista, né, infrator. No caso, eu teria que ter entrado com esse processo em São Paulo, segundo esse advogado. E a gente argumenta que é o lugar da infração, e o lugar da infração foi a internet. Então, eu posso entrar com esse processo de qualquer lugar que eu quiser. E todas as vezes nós ganhamos, mas o nosso processo foi atrasado em muitos meses, até que o Tribunal de Justiça entendesse que não, o foro está certo, porque senão o nosso processo seria arquivado se o Tribunal de Justiça resolvesse que o nosso foro estava errado, né? Então, tudo que vocês puderem fazer para evitar que a parte contrária questione os seus documentos, os seus meios de prova, faça. Por isso que eu sempre indico o registro na Biblioteca Nacional, na Escola de Músicas do Rio de Janeiro, no cartório, nos sites, né, como musicasregistradas.com, porque se você só enfiar um áudio lá, a parte contrária vai levantar uma questão de que aquele áudio não prova nada, não prova que você é autor. Printou a tela do YouTube, mas eu não encontrei esse vídeo na internet, aí você vai ter que falar para o juiz que o vídeo está privado, e o juiz vai ter que entender o que é um vídeo privado, como que isso é possível. Vocês entendem? Evitar essas discussões dentro de um processo facilitam muito a vida de vocês. Por isso que a gente diz, faz um documento, um contrato de edição, um registro.
A gente está gravando essa live hoje, que já vai encerrar, para dizer para vocês, nesse período de pandemia, onde não é possível reconhecer firma em cartório nos contratos de edição e fazer registro na Biblioteca Nacional e na Escola de Música, que são órgãos públicos, o que vocês poderiam fazer? Usem esses outros meios de prova que nós falamos na live. Se você entrou agora, assiste a live de novo. Mas depois da pandemia, opte pelas provas documentais. É o conselho que eu dou para vocês, tá bom? Um beijo grande. Essa live daqui a alguns minutos estará no YouTube.